Boa noite, abençoados, graça e paz. É um prazer poder falar com você e nós iniciamos hoje o nosso projeto Flash de Graça, que é um momento que nós podemos compartilhar com você uma palavra em graça, uma rápida palavra em graça, porém objetiva, onde você pode desfrutar conosco do conhecimento da graça de Deus. Eu sou o pastor Fledson Alves, sou pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, em Fortaleza, Ceará, situado na rua Barão do Rio Branco, 2145. E é um prazer enorme. Eu quero meditar com você no texto que está escrito em Mateus capítulo 16, no versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E ele respondeu: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, nós queremos meditar o seguinte: quem é Jesus para você? Porque naquela época Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E os discípulos responderam que eles disseram que era Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus se dirige agora aos seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? A pergunta é: nós estamos no ano 2017 depois de Cristo. Quem é Cristo para você? É um Cristo histórico? É simplesmente o Cristo carne? É só um profeta? É só um reformador? Quem é Jesus Cristo para você? A ideia é que você conheça Jesus como Deus, porque foi isso que o Espírito de Deus revelou a Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não era o Cristo histórico, não era o Cristo carne, não era o Cristo como reformador, não era um profeta, não era só um homem com bons princípios. Era o próprio Deus em carne, como a própria palavra diz em João capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é interessante que compreendamos o seguinte: Cristo Jesus é Deus, é o Senhor, é aquele que se manifestou em carne e foi à cruz para consumar uma obra. Durante os nossos flashes de graça, em que entraremos ao vivo todos os dias a partir das 10 da noite, nós vamos explicar para você quem é Jesus, o que Jesus fez, qual a obra que ele consumou, o que ele veio fazer, o que faz parte da sua manifestação em carne. Nós podemos entender que Jesus na cruz, em João 19:30, disse: está consumado. O que ele consumou? Qual obra foi feita? O que foi realizado? Por exemplo, ainda nesse nosso flash de graça introdutório, nós podemos dizer para você que em Colossenses 2, 13 e 14, Jesus disse que riscou o escrito de dívida que era contra nós, que cancelou na cruz toda a dívida que nós tínhamos. O que significa isso? Você vai entender no nosso flash de graça ao vivo que ele nos perdoou e perdoou para sempre. Você vai compreender o que está escrito em Colossenses 1,13, que ele nos libertou, nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, fomos tirados das trevas, do poder do pecado, da lei, do poder da morte, e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, onde a Bíblia diz que o reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quem é Jesus para você?
O que ele fez? Qual a obra que ele consumou? Nós vamos entender que se Cristo não revelar, ou se o Espírito não revelar, você jamais conhecerá quem é o Senhor. Nós estamos no ano 2017, como já falei, e muitas pessoas hoje não conhecem Jesus. Alguns dizem que ele é a segunda pessoa da Trindade. Outros dizem que ele é simplesmente um Cristo histórico. Outros dizem que ele foi só um reformador, foi só um profeta, ou teve só um homem com bons princípios. Mas para você eu quero lhe perguntar, como diz o meu colega pastor Robson de Souza, a pergunta que não quer calar: quem é Cristo para você? É o Salvador? É o Senhor? É o próprio Deus? Quem é Jesus para você? Você submete-se aos princípios dele ou não? Você o reverencia? Você tem temor a ele ou não? Porque para grande parte do povo daquela época, Jesus era simplesmente um profeta, ou mais um reformador, ou alguém com bons princípios. Mas nós temos que entender que Jesus é Deus. Pastor, como você pode provar que Jesus é Deus? Quando você ler a Bíblia em João capítulo 8, versículos 56 a 59, Jesus vai dizer aos fariseus, os judeus, que Abraão alegrou-se por ver o seu dia. E os judeus disseram para Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus vai dizer para os judeus: antes de Abraão existir, eu sou. E aí você vai lembrar que Moisés, quando perguntou para Deus como era o nome de Deus para poder dizer para Faraó ao libertar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, Deus disse para Moisés: diga a Faraó que o eu sou te enviou. Aí vem Jesus, anos depois, 3.000, quase 4.000 anos depois, e diz para os judeus: antes de Abraão existir, eu sou. Ele é o Senhor. O eu sou, o bom pastor, o Criador. Aquele que a Bíblia fala dele em Hebreus 1:3 como sustentador e que sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Aquele que a palavra vai dizer para ele que ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é o Deus soberano. Ele é Deus, ele é o Senhor. Ele não é simplesmente um profeta, ele não é o Cristo histórico, ele não é o Cristo carne, e nós temos que separar o Cristo carne do Cristo excitado e separar o Cristo no cumprimento da lei com o Cristo que se revelou a Paulo no caminho de Damasco, para compreendermos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, como o Espírito revelou para Pedro que ele é o Senhor. E ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um prazer poder compartilhar com vocês Flash de Graça, ao vivo. Queremos desejar a você graça e paz, uma boa noite, e nós estaremos de volta amanhã, se assim Deus o permitir. Graça e paz, boa noite a todos.